Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, estamos na terceira jornada. Vamos hoje falar sobre pensamentos de autoridade, um tema muito interessante, porque nós vamos apresentar para vocês pensamentos que vocês poderão utilizar nos textos de vocês para que dê força de argumento, força de autoridade. Então, cada tema que a gente falar, vai discutir, vocês poderão memorizar, certo? Que a ideia é essa mesmo, de memorização. Para cada tema, eu fiz questão de colocar qual tema possível você poderia introduzir esta frase, certo? E aí vai dar com certeza uma ajuda enorme na hora de produzir seu texto, porque todo texto, pessoal, é formado de vários outros textos, certo? Esses outros textos vão dando incremento, uma beleza e argumentação que chamamos de força de autoridade, certo? Vamos lá? Então, desde já peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, mande seus comentários, pois são muito importantes para continuarmos firmes e fortes, certo? A nossa frase, né, estamos sempre repetindo para que vocês possam memorizar também, certo? É uma frase em latim que também já é uma frase que pode ser utilizada, certo? Por exemplo, na questão da corrupção, um tema sobre corrupção, esta frase em latim você pode utilizar, certo? Bonis nocite, qui malis parcite, ofende os bons, quem poupa os maus. Já fizemos uma reflexão nas aulas anteriores, certo? Hoje é o terceiro dia, né? Falamos já sobre os tipos de redação, operadores argumentativos e agora, terceiro dia, pensamentos de autoridade. Vamos lá? Então, pois bem, né? Temos aí, eu coloquei mais de 50 temas, mas só vamos discutir 25, certo? O restante vocês podem, aqui é só para vocês perceberem como é importante, né, ter frases, saber de qual autor, né, é direcionada aquela frase. Eu não coloquei o livro porque não encontrei de todos, certo? Mas já é de ajuda muito grande só em saber a frase, né? Essa frase você pode memorizá-la ou parafraseá-la. E é mais interessante, às vezes, até parafrasear. Ou seja, vocês vão pegar a ideia central e traduzi-la à sua maneira de entender, à sua maneira de escrever. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira frase, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, né, 1918 a 2013, né, ex-presidente da África do Sul. Essa frase podemos chamar de adágio, provérbio, máxima, né? Tudo trata-se da mesma coisa. É uma frase que traz uma moral, né? Pode ser utilizada para a educação. O início dela já é indutivo, né? Já induz a esta temática. Então, mas o que quer dizer de fato? Porque, pessoal, não basta simplesmente citar a frase, seja ela parafraseada, seja ela ipsis literi, ou seja, escrito literalmente, vírgula por vírgula, do pensamento do autor, né? É preciso sempre quando vocês parafrasearem ou citar uma frase ipsis literi, né, ou seja, letra por letra, que você explique através da expressão isto é, ou seja, como disse, né? Então, essas formas são explicações do pensamento do autor, porque você precisa se apropriar, não basta somente citar uma frase, é preciso comentar, correlacionar a frase à temática, certo? Então, no tema educação, a educação é a arma mais poderosa, de fato, né? Vocês viram que o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, investiu pesado na educação e se tornou uma grande potência, tanto que na década de 80, sobretudo na década de 80, foi uma ameaça aos Estados Unidos em termos de economia. Pensava-se até que iria superar
E o Japão iria superar os Estados Unidos na questão econômica, porque investiram pesado na educação e tecnologia, certo? Então, a educação, de fato, é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, certo? O investimento em altas tecnologias. É só um parêntese. Para vocês terem uma ideia, e acredito que vocês sabem disso, é só por uma questão de reafirmação, certo? De ratificação. Os Estados Unidos, né? Ele hoje é a potência que é, porque contrata praticamente os melhores cientistas nas suas respectivas áreas para justamente investir em pesquisas e assim conseguir os resultados esperados, seja na área da medicina, da tecnologia, da literatura, da filosofia, nas diversas ciências, certo? Então, todo país que se preocupa com a educação tem uma vantagem em relação ao seu concorrente, certo? Porque muitas vezes a educação ela não dá um resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sobretudo a longo prazo. Mas esse retorno é um retorno válido e pertinente, certo? Então ele diz assim, né, que de fato pode usar para mudar o mundo, certo? Nelson Mandela. Segunda frase, o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem, né? De Arthur Schopenhauer, certo? Filósofo alemão. Esse tema, como está propriamente bem claro, se liga à saúde, certo? Então veja, o que ele quis dizer de fato com isso, né? O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. É justamente uma contraposição ao homem capitalista, certo? É uma crítica severa que se faz ao homem, não que ele seja contra o capitalismo, mas contra o exagero, certo? A pessoa colocar todas as suas expectativas, todos os seus sonhos em somente só em ter bens. Veja, existem bens materiais, bens econômicos, financeiros, mas existem outros bens que são valores, como a amizade, como a religião, como o conhecimento, como o brincar, certo? Então, e entre outros, certo? Então, tudo deve se ter um equilíbrio. Tudo. Em outras palavras, ele quis resumir desta forma: é preciso alcançar o equilíbrio das coisas, pois senão a pessoa se tornará escrava do seu próprio desejo, da sua própria ânsia de ter e ter, a ponto de não se encontrar mais consigo, né? De se perder enquanto pessoa humana e se tornar somente só uma máquina de fazer dinheiro. E nós somos muito mais que uma máquina. A máquina é manipulada pelo homem. O homem não deve ser manipulado pelos seus próprios desejos, as suas próprias aspirações. Tá ok, pessoal? Terceira frase aí, né? Terceiro adágio, provérbio, máxima. Veja que eu estou sempre procurando trazer vocabulários diferenciados, tratando-se da mesma coisa, porque justamente o propósito, não somente a questão da frase, das regras, mas ampliar cada vez mais o nosso vocabulário, certo? Inclusive, uma das aulas dos dias vamos discutir justamente sobre vocabulários diferenciados que vocês poderão utilizar nas suas dissertações, certo? Vamos lá. Frase 3. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana, né? Hoje se tem discutido muito, né, se é realmente uma fraqueza, se é uma doença ou é um ato de covardia. Na dúvida, haja com misericórdia. Isso é uma sugestão minha para vocês, certo, pessoal? Porque ninguém sabe o que se passa no mundo individual, no mundo introspectivo de determinada pessoa, certo? Então, na dúvida, haja com misericórdia. Em resumo, essa frase quis dizer isso, né? A depressão é o último estágio da dor humana, né?
a dor que está morta, né? A pessoa passa a ser um zumbi vivo, certo? Por dentro morta, mas por fora ainda aparenta um ser vivente. Então, agir com misericórdia, né? Entender que cada pessoa humana enfrenta determinadas circunstâncias da vida de maneira diferente, né? Nem todos têm a mesma altivez, né? Uma atitude viçareira capaz de dar respostas positivas àquilo que parece que está se desmoronando diante de si. Muitas vezes, né, nos encontramos numa situação parecida, né, em que corremos o risco de entrar naquela divisão entre perder o equilíbrio emocional, certo? Então é preciso buscar, né, nas amizades, na religião, em algo que lhe dê prazer, que não exija de você situações racionais, né? Situações que lhe permita simplesmente tornar-se simplesmente uma coisa, certo? Nós precisamos buscar o nosso eu interior, né? Para que esse eu interior possa nos tornar humanos de fato, humanos. Né? E é interessante, a palavra humano vem de humus, que significa terra, raiz, onde sustenta. Então precisamos encontrar em nós esse sustento, essa raiz, essa terra que seja capaz de nos nutrir, né? Naquilo que nos oferece o equilíbrio, certo? A retidão, a responsabilidade e a vontade de viver. Porque a depressão é o oposto da vontade de viver, né? A pessoa se encontra num determinado estágio da vida que não consegue com as próprias forças, alguns sim, né? Mas a maioria não consegue com as próprias forças surgir daquela treva que o absorve, daquela escuridão que o consome, certo? Então, muita atenção, agir com misericórdia, tentar ver as pessoas que estão ao seu redor, se você é capaz de poder ajudar, de ter um coração brando e capaz de ouvir o outro, certo? Então, essa frase aí de Augusto Cury, né, 1958, psiquiatra brasileiro, muito conhecido, a redação sobre doença mental, depressão, né, suicídio, né. A propósito, pessoal, só por conta dessa palavra suicídio que me veio à mente agora, atenção, que muitas pessoas, na hora de produzir as dissertações, coloca assim, né, e fulano suicidou-se. É errado, certo? Porque sui é uma expressão latina que significa si, sobre você, retornando-se para si, certo? Então, suicídio, sídio é que mata, mata a si. Sídio, matar, sui, a si próprio, certo? Então, quem se mata. Então, não pode se escrever suicidou-se, porque isso seria uma tautologia, uma redundância, um pleonasmo, certo? Então eu falei aí um pouco complexo, mas em outras palavras significa você usar dois termos que tenham o mesmo sentido. Seria como dizer assim, saiu para fora, entrou para dentro, viu com os próprios olhos. Ora, quem sai é para fora, quem entra é para dentro. Quem vê só pode ser com os olhos, certo? Então é preciso ter propriedade sobre os termos, certo? Tem um livro interessante do Augusto Cury que quem quiser ler pode até comprar para construir sua biblioteca. O título do livro é este, né? Quem ama não adoece. Um livro assim de autoestima, muito bom, certo? Sobretudo para quem se encontra numa situação de lamento da alma, né? Ou alguém que você mesmo conheça que esteja nessa situação. Esse livro vai apresentar algumas orientações interessantes, já que ele é psicanalista, tem autoridade não somente como escritor, mas como médico, né? Experimental. Quarta frase, a violência
a violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça. Aí, pessoal, nesse mas era para ter uma vírgula, certo? Sempre diante de conjunções adversativas, via regra, né, coloca-se a vírgula, certo? Então, a violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça. Então, veja, parece paradoxo, né? Mas vamos analisar as partes. Veja só, a violência por si só é uma agressão, é uma fúria, um ímpeto humano de reagir a algo que o constrange, que o importuna, certo? Então, a violência é uma ação de reação, às vezes premeditada e às vezes reacionária, né? Você é provocado e você reage da mesma forma ou em maneira bem superior, certo? Então ele diz assim: a violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça, né? De Evan Perron, da política argentina, pode ser colocado para o tema violência, certo? Para o tema também corrupção, certo? Poderia pegar bem esse tema. Mas veja só, quando ele diz assim que a violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça, simplesmente ele quer focar na questão que o povo não admite que sejam tirados seus direitos, né? E qualquer atitude de governo, de empresa, de pessoa que tira o seu direito, né? Ele age pela violência, mas não na violência de simplesmente ser violento, mas para exigir da pessoa que mantenha o direito, que mantenha aquilo que é justo para aquela população, para aquela comunidade, certo? Então, a violência nesse sentido é de lutar pelos seus direitos, para fazer justiça, porque não podemos entender, por exemplo, vamos pensar aqui, né? As pessoas tendem muito a buscar, né, a ir às ruas, apresentar suas manifestações até furiosas, impetuosas, certo? Por direitos do político que você defende, que aquele grupo defende. Mas pouco se vê as pessoas irem às ruas para cobrar melhores salários. Ir para o quebra-quebra, como já aconteceu na Grécia na década de 2000, certo? Os gregos foram às ruas, quebraram muitos órgãos públicos, né? Às vezes a cobrança pela justiça se dá de forma violenta, e é justamente o que a frase diz, né? A violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça, ou seja, algo que era direito do povo que foi retirado, que foi suprimido, e aí o povo muitas vezes age com a violência para que esse bem, esse direito retorne para a população. Ficou claro? Então veja, parecia paradoxo a frase agir com violência, mas a violência em determinadas situações extremas, evidentemente, é justamente por uma causa maior, que é a justiça, certo? Justiça em recobrar o direito daquilo que foi tirado. Por exemplo, melhores salários. Porque um determinado grupo recebe bem mais do que outro? Será que ele trabalha mais? Será que ele é mais inteligente? E mesmo que fosse, é justo ele ter uma diferença exorbitante em relação a outras classes trabalhadoras? Fica aí uma reflexão, certo? Tema 5. A natureza não faz milagres, faz revelações. Aí o autor Carlos Drummond de Andrade, né, nosso querido, né, Carlos Drummond de Andrade, escritor brasileiro, e esse tema vem bem a calhar para o meio ambiente. A natureza não faz milagres, faz revelações. Tem a frase também do botânico Lavoisier, né, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma, também essa ideia, né? Diz o quê, né? A natureza não faz milagres, porque ela já está ali, disponível para que o homem desfrute da melhor forma, a reconstrua. Ele faz revelações. Então, uma pessoa com a mente perspicaz,
como é um cientista, seja na área de botânica, de zoologia, de ciências ambientais, consegue ver aquilo que a pessoa comum não consegue. Justamente porque ela tem um diferencial. Qual é esse? O estudo, o conhecimento. Então, vai se fazendo experiências e se cria um padrão a partir dessas experiências. E esse padrão, na verdade, ele descobre que estava lá à vista. Só que foi preciso muito esforço, muito estudo, muita análise comparativa até se chegar a um resultado. É assim que acontece com os remédios, né? com os produtos, né? de beleza. Com tudo que é produzido pelo homem, é feito a partir de experiências. Várias experiências que dão errado e, no final, essas várias tentativas erradas chegam a um produto final positivo, que é o produto propriamente dito, certo? Beleza? Então, veja assim, né? É importante, pessoal, entender as frases, certo? Não basta somente memorizá-las. É preciso compreender o que de fato aquela frase quer dizer, certo? Outra frase aí, né? Preconceito é opinião sem conhecimento. Do autor Voltaire, né? Filósofo francês. E esse pensamento dele se adequa bem ao tema preconceito, como propriamente diz. Né? Mas vamos traduzir aí, né, o que ele vem a dizer. Preconceito é opinião sem conhecimento. Primeiro quero focar com vocês na palavra preconceito. O que seria preconceito? É um conceito antecipado. Veja, pré, antes, conceito. É uma definição que você faz antes mesmo de conhecer o objeto, de conhecer a pessoa, de conhecer a cultura. Então, seria um julgamento sem conhecimento. Por quê? O princípio primeiro seria você conhecer, buscar um objeto, procurar uma pessoa sem rotular nela alguma ideia. Não, primeiro eu quero ter o contato, quero ter a vivência, quero ter a experiência. E a partir dessa experiência, a partir dessa convivência, né, desse estudo, eu posso dizer assim, agora eu tenho um conceito e não preconceito. Certo? Porque o preconceito é justamente o perigo tende a uma linha tênue, certo? Uma linha tênue, bem estreita, que muitas vezes, por falta de humanidade, de respeito, de conhecimento, você faz um juízo de valor, né, sem ter as bases sistematizadas, formuladas, bem direcionadas. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo banal. A carne bovina, até então, sobretudo na Idade Média, pelos religiosos, não era tido como um bom tipo de alimento. Sobretudo porque vinha do boi, e para os judeus o boi é um animal sagrado, né? O respeito total. Então, evitava-se comer desse animal. Só que a longo prazo, né, a partir do iluminismo, do século XVII, XVIII, o racionalismo já estava bastante crescente na Europa e em outros continentes. Então, o iluminismo, sobretudo baseado nos cientistas, mostrou a importância dos nutrientes da carne vermelha, provando cientificamente. Então, o homem vai se libertando de algumas crenças, de alguns preconceitos antecipados, justamente porque foi introjetada nessa pessoa uma opinião, uma informação. Só que muitas vezes uma opinião deturpada, sem conhecimento de fato pela pessoa que proferiu. E aconteceu muito, né? Até a ciência começar a fazer estudos em diversas áreas da sociedade, seja na teologia, filosofia, sociologia, história, geografia e tantas outras, uma pessoa que era autoridade para aquela região, o que ela dissesse estava dito, é lei, né? Antigamente tinha até esse provérbio dizer, né? Qualquer informação, né? Ou procura o padre ou o juiz, porque eles tinham conhecimento catedrático de tudo.
Hoje esse conhecimento já é provado por A mais B, que não existe esse conhecimento catedrático, você dominar diversas áreas. Na época era fácil entender as áreas, porque as ciências eram limitadas, o conhecimento sobre os objetos de cada ciência eram ilimitados. Hoje é um mundo de informações. Para você ter ideia, hoje existe dentista especializado em cirurgia, dentista especializado em extração, dentista especializado em limpeza, e aí isso só em relação ao dente. Você vê as ramificações, as especializações. E é isso que a ciência veio trazer para a gente. Você ser autoridade em uma área. Você pode até ter leituras, mas você precisa ter autoridade sobre um assunto, certo? Você precisa apresentar uma firmeza sobre determinado assunto. E para isso é preciso muito tempo de estudo, muito tempo de estudo, certo? Então vamos lá, continuando. A internet é poluidora, não no sentido ecológico, mas sim espiritual. Isso aí é o Carlos Heitor Cone, né, jornalista brasileiro, que vem para o tema internet, né? Então veja só a visão dele, e que, pessoal, inclusive você pode até contrapor, discordar. Nem sempre é interessante você concordar com o pensamento. Às vezes você cita para justamente discordar, né? Apresentar por A mais B que aquele pensamento ele não se sustenta, certo? Então, não pense sempre que você pegar a frase só porque a pessoa é conhecida, porque tem um livro, aquela frase dela é um dogma. Na ciência, nada é dogma. Fora a teologia, que é um estudo sobre Deus, e a base, o objeto de estudo da teologia é a fé, certo? A fé, ela quando vê que a razão não é capaz de lhe dar uma resposta, aí chega assim como é que se diz, a presença da fé, certo? A fortaleza da fé, para dizer que o homem é limitado, não consegue ter respostas. E quando chega essa consciência, é preciso ter um outro modo de entender as coisas, que é justamente a fé, certo? Acreditar no infinito, no invisível, naquilo que os nossos olhos não veem, não conseguem enxergar e que as nossas mãos não conseguem tocar. Isso seria a resposta de fé. Crer naquilo que não se vê. O próprio São Paulo vai dizer isso, né? A fé é a capacidade de crer e vivenciar naquilo que não se vê, mas na certeza de que aquilo que você crê, que vê, que não vê e que não pode tocar, é ela que lhe dá uma motivação interior capaz de mudar, né, o seu modo de entender o mundo, de entender a vida, de entender as pessoas, certo? E aí ele vem dizer justamente isso, a internet é poluidora, não no sentido ecológico, né, literal, mas sim espiritual. Você pode questionar, né? Eu tenho uma interpretação pessoal, você pode ter outra. Por exemplo, no meu caso, né, eu entendo assim que isso interpretando o Carlos Heitor Cone, certo? Não é a minha opinião. Daqui a pouco eu apresento até a minha opinião, mas assim, interpretando o Carlos Heitor Cone, ele coloca a internet que é poluidora nesse sentido espiritual, porque ela traz tanta informação que qual é a ideia da poluição? Quando o homem tem muitas informações, provoca uma grande dúvida em qual caminho, qual informação seguir. Por exemplo, hoje vivemos o mundo das redes sociais. É um mar de informações que muitas vezes nos coloca uma grande interrogação. Será que ter tantas opções de informações é realmente bom? Ou polui a nossa mente a ponto da gente não saber para onde seguir, que informação pegar, qual a melhor opção. Então, nós encontramos-nos numa situação de que não somos muitas vezes capazes de decidir, de fazer um juízo de valor, qual é a melhor informação. Então, a ideia de poluidora é nesse sentido. Só que eu, pessoalmente, eu discordo com essa linha dele, né? Por quê?
O homem, a meu ver, certo? O homem, quanto mais conhecimento, mais clareza ele tem da vida, né? Mais clareza, por exemplo, né? Vamos colocar como exemplo a visão religiosa. Quanto mais você conhece Deus, né? Isso estou pensando, colocando como critério uma pessoa virtuosa, uma pessoa obediente, pessoa que sabe os limites de direitos e deveres. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece. E se você o conhece, você passa a ter conhecimento, não total, mas parcial, do mistério que é Deus. E nesse conhecer, você começa a se aproximar e a modelar-se naquilo que Deus espera de cada pessoa, né? Ser perfeito como o Pai é perfeito. Beleza? Isso é uma visão religiosa que você pode também entrar nas questões sociais, na sua convivência em casa, né? Buscar a informação para poder decidir melhor. Pelo menos, a meu ver, quanto mais informações eu consigo encontrar uma resposta, porque eu tenho várias informações e dessas informações eu peso, né? Qual é o melhor caminho para a minha realidade? Ou às vezes para a minha comunidade, para o meu bairro, para a minha rua, certo? Continuando, a frase 8, né? O adágio 8. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. E aí é um tema também focado para a família, né, que também vem se discutindo muito, sobretudo a ideia de novos modelos de família, né? E aí eu não vou entrar em detalhes porque está muito ligado à subjetividade de cada pessoa. Aliás, à idiosincrasia de cada pessoa, certo? Então ele diz aí, a felicidade verdadeira está na própria casa, entre as alegrias da família. Então, a casa aí você pode entender assim como o seu lar físico, mas também o seu lar emocional. Você está equilibrado como pessoa nas áreas afetivas, na área espiritual, na área econômica, na área social, na área filantrópica, né? Porque o ser humano ele precisa partilhar um pouco do que ganha, certo? Então, entre as alegrias da família. Então, essa felicidade é uma realização nos diversos aspectos em que o homem está inserido, certo? Seria essa ideia de felicidade. E a família, naquilo que é pessoal para a família. Muitas vezes você, com os amigos, percebe nos amigos a sua família. Às vezes nas pessoas do próprio sangue, a família. Então é muito subjetivo, é idiosincrásico, certo? E aí seria o substantivo idiosincrasia, ok? Essa frase é do Leon Tolstói, né? Escritor russo, e aí o tema para a família, obviamente, né? Frase 9. Você tem aí, né? Faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. De Mahatma Gandhi, né? Ativista indiano, e o tema é sobre sociedade, né? Faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Aquela ideia, né? Como é que eu espero que a minha sociedade seja boa se eu sou ruim? Como eu espero que a sociedade saiba partilhar se eu não partilho? Como eu espero que a sociedade me sirva se eu não sirvo o outro? Entende? Então, na verdade, é uma paráfrase do texto bíblico, né? Aquilo que queres que o outro faça, fazei vós primeiro a eles, certo? Aquilo que quereis que os outros vos façam, certo? Fazei-o primeiro a eles, certo? Então essa ideia faz da tua vida um reflexo, ou seja, o espelho que você quer ver na sociedade seja o espelho do seu interior, né? Da sua idiosincrasia, certo? 10. A publicidade é uma das formas mais interessantes e difíceis da literatura moderna, né? De Aldous Huxley, escritor inglês, né? E aí fala sobre publicidade, né? Um tema muito abrangente que pode falar de publicidade na questão infantil, adulto, a questão do marketing pessoal, do marketing empresarial. Então, publicidade, a palavra por si só já diz, né?
é uma autodivulgação, seja enquanto indivíduo, seja enquanto sociedade, coletividade, certo? É uma das formas mais interessantes e difíceis da literatura moderna. Por quê? Ele diz que é difícil, pessoal. Além de ser interessante, né? Interessante porque chama a atenção essa temática, que toda empresa ela se baseia justamente na publicidade, e difíceis para a literatura moderna. Ele não está falando da literatura enquanto ciência, né? Enquanto disciplina, mas enquanto argumentação, né? Enquanto filosofia de vida, certo? Como hoje é difícil você fazer uma análise argumentativa de si a ponto desse si sair para o coletivo, né? Hoje vivemos o mundo dos youtubers, né? Pessoas que fazem publicidade, né? E quem acha que é muito fácil porque eles já estão num alto nível financeiro, isso significa muitas horas. Quanto tempo de dedicação eles precisam preparar um roteiro, memorizar as falas, ter todo o cuidado para que ofereça o melhor para o público. Isso que eu estou fazendo é uma publicidade, certo? Então, ficou claro, pessoal? Então, a literatura no sentido de argumentação, nessa questão de autopublicizar-se ou publicizar a própria sociedade ou a comunidade. Tema 11, frase 11, aliás, né? A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Pablo Picasso, artista espanhol, tema sobre arte, né? Arte do ponto de vista geral. Aí você pode entrar pensando arte, né? Porque a arte, cientificamente, ela permeia por 4 áreas, né? Arte visual, arte teatral, arte musical e a arte da dança, certo? Então, veja, a arte aí, quando ele diz que é a mentira que nos permite conhecer a verdade, porque a arte é um personagem, né? A palavra pessoa, se vocês buscarem na origem da terminologia, pessoa significa máscara, né? Falsa, falácia, significa verossimilhança, ou seja, não é o verdadeiro, mas é semelhante ao verdadeiro, certo? E os atores, né, eles conseguem trazer isso com maestria, né? Incorporar no personagem, transformar aquele personagem que é falso em relação à pessoa individual, não o ator, mas a pessoa individual, ela consegue transformar aquela falsidade, aquela mentira, em algo verdadeiro, né? Tanto é que nos comove quando assistimos um filme, sobretudo de romance, de autoestima, né? De valores. Então, a arte é justamente essa ideia. Só que é uma ideia que você pode interpretar contrariando, né? Você pode dizer, não, por ela ser uma arte, ela não é uma mentira, é uma verdade, né? É uma verdade que nos permite conhecer a própria verdade da coisa, do objeto. Então você pode contestar, certo? Refutar, revogar esse pensamento, certo? Então veja, a frase você pode utilizá-la para concordar, entrar em conformidade com o autor, mas também você pode usá-la para discordar sobre uma determinada temática. Por exemplo, a sociedade. Eu poderia utilizar, de fato, essa frase sem questioná-la, né? Que eu comparar a arte com a sociedade. A arte é uma mentira, como a sociedade é uma mentira que nos permite conhecer a verdade, né? Então, essa ideia que a sociedade vive 2 personalidades, 3 personalidades, né? E por aí vai, é como se quisesse dizer assim, você precisa se adequar a cada circunstância que a vida lhe permite, certo? A adequação, a resiliência, né? É a palavra muito utilizada nos tempos modernos. Continuando aí, a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Veja, né? Do John Piper, pastor estadunidense, certo? É um trava-língua. E serve para o tema a questão do consumismo, né?
A marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Interessante, né? O verbo ser e o ter, ele destacou aí, né? Com um apóstrofo, né? Identificando o quê, pessoal? Primeiro a gente precisa entender qual é o conceito ou definição do verbo ser e a definição ou conceito do verbo ter. Ser é você mostrar a sua essência, né? É você mostrar aquilo que você é de verdade, sem máscaras, certo? Sem uma personagem, sem apresentar para o outro aquilo que você não é. Né? Só que ele diz o quê? A marca da cultura do consumismo, ou seja, nós somos absorvidos por uma imagem que as pessoas esperam de nós, que a gente deixa de ser para ter. Ter o quê? Ter aplauso, ter sucesso, ter dinheiro. Então, o custo da fama termina mascarando o próprio ser, a pessoa. E aí, o que é que acontece? Quantas pessoas ricas, né, que aparentemente alcançaram tudo e ao mesmo tempo estão empobrecidos na alma, né? Quantas pessoas cometeram suicídio de alto nível social, né? Um alto alcance financeiro e viviam infelizes. Exemplo, Michael Jackson, né? Vivia uma tremenda, profunda tristeza interior. Outros, agora que não me vem à mente, o Renato Russo, né? Da banda Legião Urbana. Então, veja, essa realidade que permeia o ser humano, muitas vezes essa necessidade do ter, né, lhe absorve de tal com quão grandiosidade que você se apequena, você se dissolve enquanto ser humano, enquanto ser, né? E você passa a aparentar ser um personagem daquilo que você quer no momento, né, temporariamente, mas que a médio e longo prazo vai lhe sufocar. Porque você não vai sentir vontade de voltar a viver a simplicidade, mas não vai poder mais. Ou muitas vezes não quer, né? Porque toda atitude ela tem suas consequências, certo? Você abre mão de certo status, também você vai abrir mão daquilo que o status lhe oferecia, né? Uma questão de amizades, né? Amizades a gente coloca sempre aspas, como diz o poeta, que encontrou um amigo, encontrou uma joia rara, e de fato é uma joia rara. Eu tenho isso comigo, viu, pessoal? Que a amizade se comprova, aprova e se comprova pelo tempo. Eu não acredito em amizades momentâneas. Talvez você tenha momentos fortes, né? Momentos de afinidades, mas dizer amizade só é provada e aprovada pelo tempo. Isso é a minha visão, certo? Por que eu digo provada? Porque o tempo ele vai mostrar que mesmo nos conflitos, a amizade vai ser maior, não vai ser motivo de separação, porque às vezes muitos, eu não vou dizer amizade, muitos coleguismos, né? Muitas parcerias acabaram por quê? Porque havia conflito, diferença de pensamento, de crença, de opinião, né? De modo de enxergar o mundo, né? Coisa que no início dizia que era amizade e com o tempo muitas vezes se torna até inimigo. Então nunca foi, na verdade, amizade, certo? Então essa ideia de provar, né? É preciso provar no tempo para, com o passar do tempo, você ser aprovado. Aí você diz agora, eu posso colocar o selo nessa pessoa como meu amigo, porque nós passamos por muitos conflitos, muitas tempestades, muitas vezes discutimos seriamente sobre determinado assunto, mas a nossa amizade prevaleceu, a nossa amizade foi maior do que as diferenças, porque a beleza da relação humana justamente está nisso, né? Na diferença, no conflito. Mas esse conflito, essa diferença nunca pode ser maior do que o sentimento de querer estar ao lado do outro ou da outra pessoa. Beleza, pessoal? Então veja como as frases elas nos permitem entender que não é somente uma frasezinha que está lá, mas ela tem uma informação subliminar, certo?
uma informação que está entranhada, né, dentro das palavras, do jogo de uma palavra com outra e dentro da frase propriamente dita, certo? Então, vamos lá, continuando. É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo, né? É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. E de fato, né, pessoal, isso aí é de Simone Beauvoir, né, intelectual francesa, né, que vai para o tema de cultura. De fato é isso, né? A cultura deve ser sempre o nosso olhar, o nosso foco, o nosso escopo, certo? O povo ele precisa buscar essa cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo, porque senão viveríamos numa sociedade bárbara, primitiva, né? Hoje, né? Olhe que grau que nós estamos. Vivemos numa sociedade que parte dela são pessoas negacionistas, né? Negam a ciência, acreditam somente no que seu líder impõe, né? E as pessoas até parece que abstrai de si, né? Suprime de si a razão, a ponto de não enxergar o erro, né? Que muitas vezes é o abuso da autoridade, né? Eu tenho um princípio filosófico que eu temo, né? Eu sempre tenho esse cuidado de não utilizar o argumento da autoridade, e sim utilizar a autoridade pelo argumento. Porque nós temos essa questão, né? Muitas vezes queremos ser autoridade, e pela autoridade queremos convencer o outro, ou impor para o outro. E, na verdade, o que deveria ser o argumento da autoridade, ou seja, é a capacidade de você convencer o outro, e não impor. Não é a sua autoridade que vai me impor uma ideia, mas são os seus argumentos, suas ideias, né? Seus pormenores que vai me convencer. Certo? 14. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Com relação a esse verbo aprender, eu vou explicar para vocês, acrescentar aí mais informações, a diferença entre aprender e apreender. Certo? Dobra-se aí o E, certo? O E da sílaba PR, certo? Então diz assim, né? Aprender significa aprender pela primeira vez, conhecer pela primeira vez, certo? Aprender significa aperfeiçoar aquilo que você aprendeu como primeira vez. Você experimentar repetidas vezes, frequentemente, até a ponto de chegar o cume da perfeição, certo? Então, a frase em si, né, sobre inclusão social, diz aí, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, e aí eu colocaria, né? Aprende e apreende com as diferenças e não com as igualdades. E de fato, né? Você só inclui o outro quando você é capaz de ver que o outro é diferente de mim, pensa diferente de mim, mas nessa diferença nós podemos somar. Somar o quê? Colocar aquilo que é valor comum para nós. Somos seres humanos, vivemos numa sociedade, temos objetivos diferentes, mas todos eles nos colocam na mesma sociedade, no mesmo espaço. Beleza? Ler é um bom livro. Ler um bom livro, a propósito, né? Melhorar aí. 15, certo? Ler é um bom livro. É como conversar com as melhores mentes do passado. E, de fato, né? Ler você não somente desenvolve a capacidade de interpretar, mas também você começa a conhecer o passado. Certo? Como é, por exemplo, que nós sabemos sobre Sócrates, Platão, sobre Moisés, sobre Jesus? Porque alguém registrou num livro e fomos capazes de conversar com o autor daquele livro sobre uma geração passada. Certo? E aí nós vamos compreendendo pela forma de escrever, pelo jogo de palavras, um pouco da mente do autor, tanto de quem escreveu, quanto daquele povo do qual ele está descrevendo, certo? Ou dissertando. E essa frase é do René Descartes, né? Filósofo francês, tema também sobre leitura, né? Sobre a motivação da educação também, a educação no sentido do conhecimento, certo?
Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Confúcio, né? Filósofo chinês, tema também sobre trabalho. Certo? A ideia de que você precisa, e é interessante, né? Ele motiva você a escolher uma profissão que você seja chamado, tipo uma vocação mesmo, como um padre vocacionado a ser padre, também a profissão deve ser um chamado, muito mais do que um chamado técnico, mas um chamado ligado à ideia de vocação, né? De missão. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Ou seja, você trabalha com aquele prazer tão grande que você termina o dia e nem percebe que o dia acabou. E no outro dia vai ser a mesma coisa e no ano seguinte. Né? Embora que vai haver, em toda profissão, sempre acontece aquele dia que você não consegue desenvolver bem. Mas, no geral, na maioria das vezes, o prazer vai ser maior. Você vai olhar, né? Imagine, eu fico pensando assim, um pedreiro, né? E construiu, se ele for apaixonado pela profissão, né? Ele olha lá, poxa, fui eu mesmo que construí isso, né? Praticamente era só entulho, né? Só barro lá plano, né? E de repente conseguir levantar, transformar em algo artístico, certo? Então, essa ideia da paixão e quanto precisamos ser apaixonados, pessoal, pelo aquele serviço, né? Pelo aquele mistério, né? Que é uma palavra que caiu em desuso, mistério, que significa serviço, né? Que as pessoas estão perdendo. Estão trabalhando muito mais pelo dinheiro, procurando profissões que lhe dêem um salto financeiro. É claro que é importantíssimo, ninguém nega, mas você precisa unir o útil ao agradável. Ou seja, aquilo que lhe paga bem, ao mesmo tempo aquilo que lhe dá prazer, certo? 17. Nenhuma qualidade humana é mais intolerável do que a intolerância. Isso é interessante, do Giacomo Leopardi, escritor italiano, tema intolerância, né? Inclusive, se não me engano, há 4 anos atrás, foi intolerância religiosa no Brasil, né? Que esse tema intolerância, ele não pega somente com relação à religião, mas com relação ao racismo, com relação às pessoas de baixa renda que vivem nas periferias, né? A intolerância de não saber conviver com o outro e tantas outras situações, certo? Mas veja como foi bem elaborado esse pensamento do Giacomo Leopardi. Nenhuma qualidade humana, veja só, nenhuma qualidade humana é mais intolerável do que a intolerância. Parece um pleonasmo, né? Mas não é. Aí, na verdade, você tem um paradoxo, certo? É chamado o exagero da oposição, o absurdo da oposição, porque nenhuma qualidade humana é mais intolerável. Você veja, ele coloca a oposição, a antítese entre qualidade humana e intolerância, como se intolerância já fosse uma qualidade, e na verdade é um defeito, é um vício, né? É um sentimento indesejável, né? Porque o que significa intolerável, intolerar? Né? Você perder a paciência com uma realidade ou com uma pessoa, certo? Então, ele diz assim, que nenhuma qualidade humana é mais intolerável do que a própria intolerância, ou seja, aquele que só vive resmungando da vida. Existe uma palavra bem mais específica do que o intolerante, é o misântropo. É aquela pessoa que é sempre do contra. Misântropo com S, certo? Então é aquela pessoa que está sempre vendo o lado negativo, não consegue enxergar o bem, né? Como uma perspectiva de vida, certo? Então, essa ideia do excesso da intolerância, né? Você sempre vê de forma pessimista, certo? 18. O mundo jamais será tranquilo enquanto não se extinguir o patriotismo da raça humana. George Bernard Shaw, né? Jornalista irlandês, e o tema sobre racismo. Interessante. Aparentemente, a gente não percebe quase nada de racismo, mas vamos analisar as partes. O mundo jamais será tranquilo enquanto não se extinguir o patriotismo da raça humana. O que é que ele quis dizer, pessoal?
O patriotismo, ele chega a um excesso tão grande que você, na verdade, pela a ideia, né, nociva e aparentemente inocente de amor à paixão, à pátria, na verdade você cria regras e dentro dessas regras você vai excluir determinados grupos da sociedade. Por exemplo, para ser um grande patriota tem que ter horror ao negro. O negro só serve como escravo. Veja, a ideia do verdadeiro patriota é aquele que é racista. O verdadeiro patriota é aquele que alcançou um bem material e por ter um grande alcance financeiro, eu tenho que excluir da minha convivência aquele que não ganha o mesmo que eu. Então percebe a ideia de que um patriotismo ele leva não somente à questão do racismo, mas também ao isolamento e até à acusação. Quantas vezes a gente escuta, né, um rico, uma pessoa bem abastada dizer, né, ele é pobre porque é preguiçoso, ele é pobre porque é negro, ele é pobre porque é burro, não consegue usar a inteligência para ganhar dinheiro. Muitas vezes não tem nem inteligência. Então veja, são questões culturais, né, e que também precisamos analisar o todo para ver o porquê dessa visão de mundo tão diferenciada de outros, né? Outras pessoas que na mesma situação ou melhor situação financeira não conseguem enxergar. Então veja que o ser humano é um mundo, certo? Ok? Então ele diz assim, né? Enquanto não se extinguir o patriotismo da raça humana, porque o sectarismo, né? As classes, né? A luta pelas classes, como brigava tanto o Karl Marx, né? Max Weber também, essa ideia do sectarismo, dos grupos sociais, das subdivisões, termina gerando aquilo que eles mesmos não queriam para si, que é a divisão social. E numa sociedade dividida, todo mundo tem razão e todo mundo está errado simultaneamente, certo? Porque você só enxerga as ideias que pertencem ao seu grupo. Aquilo que não for compatível com o seu grupo, você julga. E a mesma coisa acontece com a outra raça, né? Vai fazer a mesma linha de raciocínio, certo? Então, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou deixar para que vocês vejam essas frases. Eu coloquei 50 e tantos, eu falei que ia falar, refletir com vocês 25, mas para que a aula não fique tão longa, né? A ideia é essa, né? Você memorizar e compreender aquilo que você memorizou, certo? Porque senão fica um balbuciador, certo? Uma pessoa que simplesmente repete, mas não é capaz de compreender, de analisar. Veja, quando eu falo conhecimento, ele está baseado em dois pés, né? A memorização, isso é uma técnica que eu utilizo para mim e tem me servido bastante, né? Então, esses dois pés quais são que sustentam o conhecimento? A memorização e a compreensão. Eu não posso dizer que eu tenho conhecimento se eu só memorizei, se não sou capaz de explicar de outra maneira. E eu não posso dizer também que eu tenho conhecimento se eu não entendi, se eu não compreendi, certo? Porque o conhecimento é a ideia, a capacidade de você destrinchar aquilo que você memorizou. Muitas vezes a pessoa diz assim, né? Eu não tenho memorizado, mas eu sei interpretar. Ora, como é que você vai interpretar se você não está com a informação memorizada? Na hora, imagine numa hora de uma prova, né? Que é que adianta você estar lá diante da pergunta se você não tem conteúdo sobre aquela pergunta? Por exemplo, vamos pensar aqui na crase. Se você não sabe as regras da crase, você pode até entender quando estiver lendo, mas na hora que você não tiver o material, aquele conteúdo sobre crase, você se deparar com a questão, você, eita, eu lembrei disso aqui, mas tem uma regra que pode ser esse caso aqui. Mas que regra é essa? Você não lembra a regra. Então você vai para o famoso chutômetro, certo? Então,
Tá aí muita frase, viu, pessoal? Assim, muito interessante. E não somente por uma perspectiva de prova, certo? Até pela questão de conhecimento mesmo. Como diz assim, o conhecimento liberta, né? O conhecimento é capaz de levar você a mundos que você nunca imaginou conhecer. Por exemplo, quantos de nós conhecemos os Estados Unidos, a China, sem mesmo ter ido para lá, né? Alguém pode até aí estar assistindo, ter ido uma vez ou mais que uma vez, mas você, a partir da leitura, também passa a conhecer. É claro que de maneira diferente, porque o contato, a experiência é bem mais prazeroso, mas o livro também traz essa experiência de conhecer algo, certo? Uma região, um lugar, uma pessoa. Beleza, pessoal? Então, por hoje só e somente só. Espero que tenha servido para vocês. Como eu falei para vocês, tem um material aí muito bom disponível, certo? Eu vou passar para que vocês visualizem, certo? Mas eu não vou comentar, certo? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e fazer seus comentários, certo? Então, por hoje só. Forte abraço para vocês.